Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE, escalação do Flamengo, De La Cruz e Léo Pereira volta contra o Corinthians e Prata tem chance de ser relacionado. Alexandre faz parte do treino em campo, mas ainda não deve retornar ao time neste domingo. Perdão, vou colocar aqui na escalação, provável escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Aqui também coloca Pedro, podendo iniciar o jogo. Coloca Pedro no lugar do Michael. Aí eu acho um erro se for isso, porque eu acho que, apesar da qualidade técnica do Bruno Henrique, o Michael tem uma função muito importante de marcação e velocidade no ataque. O Bruno Henrique dá velocidade, mas não tem, já não retorna tanto como retornava quando ele é mais jovem. Eu vejo o Bruno Henrique com um futuro camisa 9, um cara que tem que ser lapidado ali na frente ainda. Aquele cara que tem que entrar nos jogos na reta final para dar uma corrida a mais, colocar mais velocidade no jogo. Mas o resto é isso. Sem Alexandre, Ayrton Lucas, uma faga. Tecnicamente, Ayrton Lucas anda numa fase mal. Daqui a pouquinho tem uma notícia interessante que eu vou falar, vou comparar, voltar esse assunto de Ayrton Lucas. Para mim, a melhor dupla de volante que tem hoje no futebol é Pulgar e De La Cruz. De La Cruz sai pro jogo muito bem tocando. O Pulgar fecha muito bem a entrada da área. Arrascaeta sempre um mágico, sempre tinha algo da cartola. Gerson tá um ritmo. Eu gostaria também, estava pensando se for colocar Pedro pro Henrique, para mim jogar no 4-4-2 losango. Acho que também seria uma alternativa bem interessante. Puxaria Gerson como volante, colocava Pulgar, De La Cruz, vai ser um losango ali com os três, com a Arrascaeta na frente, com o Bruno Henrique e Pedro. Foi o time mais ou menos que a última Libertadores, que é João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro foi com o Dorival trago como terceiro volante, um apoiador ali, um volante que saía pro jogo. O Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Esse time do Flamengo tinha. O Henrique estava acho, com problema no joelho nessa época. E é Bruno e Gabigol. E ganhou a Libertadores aquele ano. O Flamengo poderia repetir se o Felipe quiser ter uma alternância tática. Mas, assim, pelo apelo da torcida, pelo gosto popular da torcida, é o 4-2-4 com dois volantes e quatro homens na frente. Esse é o time que o Felipe Luiz costuma usar com as peças de reserva já estruturado. O que eu quis dizer é alternância tática. Mas o jogo com o Corinthians vai ser um jogo duro. O Corinthians está motivado. O Corinthians está trocando de treinador. E os jogadores vão querer mostrar trabalho. E além de ser um clássico que tem jogadores que crescem nesse momento. Agora vamos para outra notícia do portal GE. Ingresso esgotado para Flamengo e Corinthians após protesto marca na volta a receber público superior a 60 mil pessoas nesse domingo. Assim, eu acho que o protesto foi contra o jogo do Juventude, é um jogo nível técnico muito baixo. E esse jogo do Corinthians tem esse clamor a mais. E também tem a questão da festa da Globo, vai ter shows, atrações ali. E isso aí leva também ao torcedor buscar mais ingressos. É isso que eu falo, cada vez mais o futebol tornar um espetáculo, como vai ter nesse jogo Corinthians, um espetáculo.
antes do jogo, durante a partida, o futebol em si, tem esse preenchimento que vai ter todo esse clamor, com certeza os estádios vão estar cheios. Por isso eu espero que quando o Flamengo construir o estádio dele, invista mais em eventos, em coisa que a torcida que viaja longe, normalmente a torcida do Flamengo tem muito torcedor que viaja quilômetros para ir lá assistir o Flamengo. Não vejo só apenas uma partida de futebol que tenha show nos estádios, que tenha assim, uma festa particular para o jogo. Isso aí atrai muito o torcedor, com certeza. Vamos mais uma reportagem do GE. Ainda sem sofrer gol no Flamengo, Danilo cita muita atenção no duelo contra meu pai, Nelps, teu pai, e acima da média. Ele classifica. Zagueiro enfrentou atacante em um Juventus vs Leão em 2020 e reencontra o holandês nesse domingo contra o Corinthians. Ele vê a situação desconfortável, mas acessível na Libertadores. Essa foi uma entrevista que ele deu, Danilo, uma entrevista com muitos assuntos, mas sem sofrer gol. Acho que Danilo vem mostrando sua qualidade a cada jogo, uma qualidade técnica, além disso, maturidade pro elenco. Isso soma demais também. Acho que faz certo quando traz um jogador responsável, um jogador inteligente, que pega os mais novos, pega o grupo, une o grupo. Rafinha, quando 2019 teve esse papel muito importante, Hugo Ribas também teve esse papel muito importante, que é aquela coisa do dia a dia, um cara já conhece a situação, já vê que o jogador, se algum jogador está insatisfeito, chega nele, conversa, passa a sua experiência no seu campo de futebol, como ele que fala sobre o Memphis Depay, ele conhece já passa tique, passa informação, ele que não vai ser titular pela provável escalação que eu li antes, mas tem esse conhecimento para passar aos outros atletas e isso soma demais ao futebol do Flamengo. Outra notícia do portal GE sobre o Danilo. Danilo do Flamengo se solidariza com Tite e pede atenção à saúde mental. Também sofri com isso. O técnico que comandou zagueiro na seleção anunciou pausa na carreira após crise ter ansiedade. Eu creio que muitos jogadores do Flamengo estão passando por isso. A questão do Ayrton Lucas, que eu falei que tinha um assunto relacionado a isso, saúde mental, ele estava voando no Flamengo, chegou na seleção, depois chegou na seleção, ele desandou. Então tem muito a ver com essa saúde mental, tem que ser trabalhado. A questão das finalizações ali, para mim, está sofrendo de ansiedade, então tem que contratar profissionais, não é ter uma psicóloga, mas profissionais que observam, que vê os comportamentos dos jogadores, para tentar ali achar a causa do problema e tentar recuperar o jogador. Seja problema familiar, seja problema com o treinador, problema com o elenco, problema com o diretor, problema com o empresário. Então, saber a causa do problema e ali operar, ver esse mal, o que pode ajudar, o que vai consertar, o que pode fazer a pessoa render mais do que só ficar criticando a pessoa, cobrando a pessoa. Então, eu era muito fã do técnico Tite, achava que era um técnico certo para o Flamengo, mas chegou na metade do ano, ele desandou, ele quis temar algumas coisas, insistir com alguns jogadores, e isso foi perdendo o caminho. Ele começou, assim como o Felipe Luiz está começando muito bem, e depois entrou na teimosia de colocar alguns seus jogadores, de confiar muito em alguns jogadores que não respondiam em campo. Por isso que eu falo, o treinador tem que ouvir muita torcida,
ouvir toda a torcida, porque a gente sabe, a mentalidade da pessoa é toda hora atacada, então assim, você joga a pressão para cima da torcida também. A torcida está precisando de tal jogador em campo, você coloca e joga essa pressão psicológica para cima da torcida. Vocês pediu, eu coloquei em campo, vamos ver se ele resolve, do que ficar na sua mente temando que o jogador pode jogar. Isso aí prejudica muito a mentalidade do treinador. Então o treinador tem que saber ver o que a torcida está clamando, o que a torcida está pedindo, ouvir realmente o povo rubro-negro, para ali colocar o jogador, e se não responder, a torcida mesmo vai cobrar o jogador o seu mau rendimento. Aí eu ia colocar a notícia aqui, mas acabou pulando. Aqui. Mais uma do Danilo, mais agora do Coluna do Fla. Danilo se empolga com possível mudança no Flamengo. Vou jogar melhor ainda. Esse vou jogar melhor empolga. Ele como zagueiro, ele vem crescendo tecnicamente. A ideia de 3 zagueiros que o Felipe Luiz está falando é muito interessante. Tanto com o Léo Pereira ou Alex Santos fazendo um terceiro zagueiro, para colocar Danilo, um zagueiro pro lado direito, ajudando o Wesley na subida de bola, tendo um Alex Santos, colocar Alex Santos que já é lateral esquerdo, mas Léo Pereira já jogou nessa função e eu vejo que tá o mesmo resultado. O Alexandre apoiando o Ayrton Lucas ou um Vina a subida pelo lado esquerdo, seria muito, muito bom, podendo, como fala, ter trocas de movimentação. O Wesley subiu, o Danilo passar pelas costas para receber a bola no fundo para fazer o cruzamento. Então, no mesmo caso, o Alexandre com o Ayrton Lucas, os dois caindo indo pelo meio e Alexandre passando um pouquinho pelas costas, indo na linha de fundo cruzar. Tá aí uma movimentação bem interessante se for jogar com 3 zagueiros, mas a torcida gosta do 4-2-4, 4 zagueiros, dois zagueiros, 2 laterais, 2 volantes que saiam para o jogo e 4 homens na frente que atacam e ajudam a defender. Essa tática é a cara do Flamengo, 4-2-4, mas que eu já falei outras vezes, durante o jogo, leitura de jogo do Felipe Luiz tem que ser muito, muito boa para ser essa mudança com passar para 3 zagueiros. Normalmente vai jogar com 3 zagueiros quando está criando o jogo, precisando defender e sair no contra-ataque. E fica aí uma situação muito boa. E é algo que assim, em jogos fáceis ele tem que ir testando essas movimentações com 3 zagueiros, para que quando o jogo pedir, jogos difíceis chegar e pedir essa situação, ele já está preparado. Agora vou para outra notícia do Coluna do Fla. Saibam assistir ao jogo do Flamengo vs Juventude hoje pelo Brasileirão Feminino. Eu torço pelas meninas, eu espero que o futebol cada vez mais cresça, que elas consigam a independência, perdão, a independência financeira, não dependa só do futebol masculino para trazer patrocínio, que elas ganham, que elas ganham seus próprios patrocínios. A partida passar na TV Brasil e vai ser hoje 9h30 da noite. De repente consigo assistir até o segundo tempo desse jogo, vendo trabalho. A última para fechar do Coluna do Fla, e o Alberto projeto o jogo entre Flamengo e Corinthians e reconhece. A gente sabe que vai só ler a fala dele. Próximo jogo também é difícil, ainda mais contra uma equipe como o Flamengo. Fora de casa, a gente sabe que vai ser um jogo altíssimo nível, mas estamos nos preparando com seriedade, sabemos da nossa posição e vamos buscar
os pontos com muita mais responsabilidade. É com de fé que eu falo, que vai vir motivado aqui o resultado, que esses times que estão em crise contra o Flamengo vão crescer o futebol, o Flamengo tem que entender que todo jogo contra ele vai ser jogos difíceis, não importa se é o melhor time ou o pior time, os caras vão dar o seu máximo para superar o Flamengo, por tudo que o Flamengo representa, tudo poterio que o Flamengo tem. Outra coisa que eu ia falar sobre o Alberto, no início do ano, o Flamengo falou que consultou o nome dele na contratação. Eu acho que é um atacante muito interessante, mas hoje acho que o Bruno Henrique consegue fazer essa função que o Yuri Alberto ia fazer no Flamengo. Vamos esperar e futuro, muita coisa pode acontecer. O Bruno Henrique acho que tem mais 2 anos de contrato e muita gente pode aparecer nesse tempo. Então essa análise fraca comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.